Você já parou para pensar que o que ele não te diz pode ser muito mais revelador do que qualquer frase de amor ou afeto? No mundo dos relacionamentos, as palavras têm poder, mas muitas vezes o silêncio e a falta de comunicação falam mais sobre o que alguém realmente sente. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos explorar como 3 frases aparentemente simples, ditas por um homem em um relacionamento, podem revelar as profundezas dos seus sentimentos e medos. Frases que ele nunca diria abertamente, mas que, se você souber ouvir, falam muito mais sobre ele do que você imagina. A primeira frase que ele nunca te diria, mas que te fala tudo sobre o que ele sente por você, é: está tudo bem. Essa é uma frase clássica que muitos de nós já ouvimos em algum momento. É a resposta de alguém que quer te tranquilizar, mas ao mesmo tempo te mantém à distância. Quando ele diz está tudo bem, pode ser que na verdade ele esteja dizendo exatamente o oposto. Pode ser que ele esteja evitando falar sobre algo que realmente o incomoda, talvez por medo de te magoar, ou até mesmo por medo de perder o controle da situação. Jung, o grande psicólogo, sempre enfatizou a importância de compreendermos os mecanismos de defesa do ser humano. No caso dessa frase, o está tudo bem é uma defesa emocional. Ele não está sendo completamente honesto, mas está tentando se proteger e, muitas vezes, proteger você também. No fundo, o que ele não diz é que ele não sabe como lidar com o que está acontecendo. E talvez ele nem saiba ao certo o que está acontecendo com ele. O silêncio, muitas vezes, vem da falta de clareza interna. Quando alguém diz está tudo bem, na verdade, pode estar tentando esconder uma tempestade emocional. Ele pode ter medo de abrir seu coração, de ser vulnerável, ou até mesmo de revelar suas inseguranças. E isso, em muitos casos, é o que causa mais dor no relacionamento. O medo de não ser aceito como se é. Ele pode não querer que você veja suas fragilidades, suas dúvidas, ou as questões não resolvidas dentro de si mesmo. E é aqui que entra a psicologia de Jung. Quando alguém se esquiva de um confronto emocional, é porque existe uma parte de si mesmo que ele ainda não foi capaz de aceitar ou de compreender. Agora, a segunda frase que ele nunca te diria, mas que fala muito sobre o que ele sente por você, é: eu estou ocupado. Ah, essa frase parece inofensiva, não é? Mas, se você olhar por trás das palavras, verá que ela pode ter um impacto emocional muito mais profundo do que imaginamos. Quando ele diz estou ocupado, pode ser que ele esteja tentando fugir de uma conversa difícil. Pode ser que ele tenha algo a dizer, mas não tenha coragem de dizer. O que ele está dizendo, na verdade, é que está tentando evitar um confronto emocional. Ele não quer falar sobre seus sentimentos, ele não quer lidar com a situação e, em vez disso, ele se afasta. Esse comportamento pode ter várias origens. Às vezes, ele pode estar se distanciando para se proteger de sentimentos que ele ainda não consegue processar. E aqui, novamente, a psicologia de Jung entra em cena. Muitas vezes, a nossa incapacidade de lidar com a vulnerabilidade é uma manifestação do nosso próprio medo de intimidade. Quando alguém se afasta emocionalmente, isso pode ser um reflexo de que ele não está pronto para enfrentar os próprios sentimentos. Ele pode ter medo de se perder no relacionamento, ou de perder a sensação de controle. Quando alguém diz estou ocupado, isso pode ser um sinal claro de que ele não está pronto para mergulhar nas profundezas emocionais que o relacionamento exige. E, no fundo, ele pode até estar evitando se expor, temendo que, se abrir, ele não será mais capaz de controlar a situação. E então, chegamos à terceira frase, que talvez seja a mais dolorosa de todas. Eu preciso de um tempo. Essa frase, meus amigos, pode ser a mais difícil de lidar. Eu preciso de um tempo é um clássico sinal de que algo está fora do lugar, mas ele não tem coragem de confrontar isso diretamente. Essa frase, muitas vezes,
vem acompanhada de um silêncio ainda mais profundo, uma distância emocional que parece impossível de atravessar. Quando ele diz, "Eu preciso de um tempo", pode ser que ele esteja dizendo que não sabe o que sente. Ele pode não estar pronto para enfrentar as próprias emoções, ou, simplesmente, pode estar evitando uma decisão difícil. E a verdade é que essa frase é muitas vezes um pedido de espaço para entender o que ele sente, mas também pode ser uma forma de evitar enfrentar o medo de compromisso ou de perder a própria identidade no relacionamento. A frase "eu preciso de um tempo" revela um medo profundo de perder o controle, ou até mesmo de se perder. Ela pode ser uma expressão do medo de que o relacionamento esteja tomando proporções maiores do que ele pode lidar emocionalmente. Muitas vezes, esse tempo é uma tentativa de encontrar um equilíbrio entre a relação e os próprios sentimentos, que estão sendo reprimidos. E, mais uma vez, Jung nos ajuda a compreender esse comportamento. O medo de intimidade, de dependência emocional, e a luta interna entre o desejo de estar perto e o medo de perder a si mesmo são fatores que podem levar alguém a pedir um tempo. Agora, por que essas frases são tão importantes? Porque elas revelam um lado oculto do relacionamento, uma dimensão emocional que muitas vezes não conseguimos ver à primeira vista. Elas são como sinais de trânsito em uma estrada emocional, indicando que há algo que precisa ser compreendido, que há algo que precisa ser abordado. E o mais interessante é que muitas vezes, quando ele não diz essas coisas diretamente, é porque ele mesmo não sabe como lidar com o que está sentindo. O silêncio, a evasão, a distância, tudo isso são mecanismos de defesa que ele utiliza para tentar lidar com algo que ele ainda não foi capaz de entender dentro de si mesmo. Mas o que você pode fazer diante disso? Em primeiro lugar, é importante entender que essas frases não significam que ele não se importa. Muito pelo contrário, elas são um reflexo das complexidades internas dele. E, muitas vezes, o que ele não consegue expressar em palavras, ele acaba expressando no comportamento. Isso não significa que você deve ignorar os sinais, mas sim que você deve tentar olhar além das palavras e entender as emoções por trás delas. Isso exige paciência, compreensão e uma certa disposição para mergulhar nas profundezas emocionais do outro. E, claro, requer autoconhecimento. Quando você começa a entender o que está acontecendo no interior dele, você começa a entender mais sobre si mesma também. Relacionamentos não são apenas sobre as palavras ditas, mas sobre como duas pessoas interagem com os seus próprios medos, desejos e inseguranças. Quando ele não diz o que você gostaria de ouvir, isso não é um reflexo de que ele não te ama, mas um reflexo de que ele está lidando com algo que ainda não entende completamente. No fundo, o que ele não diz é uma janela para o que ele sente. E, se você estiver disposta a olhar com mais atenção, pode descobrir que o que ele realmente está tentando te dizer é que ele se importa, mas está com medo de se expor. Ele tem receios, inseguranças e, muitas vezes, ele está tentando proteger a si mesmo. Mas, no fim, o mais importante é que você entenda que cada relacionamento tem suas complexidades e que o verdadeiro entendimento vem quando conseguimos olhar para o outro, não apenas com os olhos, mas com o coração. Quando você consegue ler o que está nas entrelinhas, começa a perceber que o amor, muitas vezes, não se expressa nas palavras, mas nas atitudes, nos silêncios e nas ações. Portanto, da próxima vez que ele disser uma dessas frases, tente não focar apenas no que ele está dizendo, mas no que ele não está dizendo. E lembre-se de que, por trás de cada palavra, existe um mar de sentimentos e inseguranças. E talvez, se você for paciente o suficiente, você consiga ajudar a construir o caminho para que ele se sinta mais seguro para expressar o que está guardado dentro dele. E, como Carl Jung nos ensina, a verdadeira compreensão começa quando conseguimos olhar para o outro
de maneira profunda, compreendendo não apenas o que é dito, mas o que está sendo escondido nas entrelinhas. Afinal, a mente humana é complexa, e o comportamento humano, muitas vezes, é uma chave para entendermos as profundezas do ser.